Bom dia, pessoal do Terceirão. Estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao livro 1, parte 2 ali em frente C. Então, a gente vai ver hoje, eu vou colocar aqui o material, para vocês, tá? Compartilhando o material. Vou ver aqui, estamos. Aqui. Estamos aqui, né? Tem aqui o material, tá? Só minimizar aqui. Vou aqui gravar. Aqui o material. Eita. Aqui o material, selecionei, agora está aqui. Né, pessoal? Então, temos aqui o material, né? Vamos ver agora, visualizando, tá? Unificação do reino espanhol e expansão marítima. Né? Então, aqui a gente vai estudar a formação do Estado espanhol, ali no século XV. Então, primeiramente, a gente vai entender que a Península Ibérica ela foi invadida pelos mouros, né? Como eram conhecidos muçulmanos, ali no século VIII. Então, no ano 711, ali naquela onda, né, da segunda expansão islâmica, os muçulmanos chegaram até a Europa. Foram detidos, inclusive, ali já dentro, né, da França, né, ali na batalha na região de Poitiers, né, onde eles foram detidos pelo Carlos Martel, e aí eles recuaram, mas se instalaram definitivamente no que hoje a gente conhece como Espanha. Então, eles chegaram a dominar ali praticamente 90% da Península Ibérica. E aí começou a haver uma resistência também, né? Foram os reinos cristãos mais ao norte. Nós temos ali o reino de Castela, Aragão, Navarra. Nesses reinos aí, eles, e a região ali do condado de Portugal, né, que é Portugal, resistiram. Foi um bastião ali de resistência à dominação islâmica. Então, a partir do século XV, começou a haver uma unificação maior desses reinos, o casamento, né, entre os reis de Castela e Aragão. Então, Fernando, né, o Fernão, como eu conheci também, de Aragão, e Isabel de Castela se uniram em matrimônio e juntaram as duas coroas, os dois reinos, Castela e Aragão, formando uma grande unidade, né, política e militar, que fizeram alianças com outros reinos cristãos vizinhos e começaram a fazer uma campanha mesmo dura, né, para expulsar os muçulmanos da Espanha. Os que ficaram tiveram que, obviamente, se converter ao cristianismo, assim como os muçulmanos haviam feito também no século VIII, obrigando os cristãos a se converterem ao islamismo. Então, o que aconteceu foi que em 1492 houve a derradeira batalha ali entre cristãos, quando os muçulmanos já dominavam apenas uns 10% ali da Península Ibérica, ali no Califado, né, de Granada, na cidade de Granada, ali no sul, extremo sul da Espanha. Esse último reduto, né, de resistência dos muçulmanos ali na Península Ibérica foi tomado pelos reis cristãos, que entraram triunfalmente na cidade de Granada, derrubando todos os símbolos muçulmanos, tirando ali, transformando
as mesquitas, convertendo elas em igrejas, enfim, substituindo o quarto crescente, que é o símbolo da religião islâmica, pela cruz, que simboliza o cristianismo. Aqueles que quiseram se converter, muçulmanos que quiseram ficar, tiveram que se converter ao cristianismo. Mas a maioria deles fugiu, né? Antes do que acontecer, e foram mortos em combate. Enfim, Espanha agora estava unificada. Todos eram cristãos ali. Inclusive foi no mesmo ano, né, que sob o patrocínio também dos reis católicos, Fernando e Isabel, foi descoberto o continente americano por Cristóvão Colombo, um navegante italiano, genovês, que propôs, né, a alternativa de um novo caminho, né, para chegar ao Oriente, as chamadas Índias, e ali navegando em direção ao oeste, pelo Oceano Atlântico. E aí os reis católicos financiaram essa caríssima empreitada e Cristóvão Colombo chegou na região do Caribe, onde hoje ali é República Dominicana, Jamaica, Caribe, chegaram ali, de Cuba, chegaram ali, a parte insular, né, da América, e depois logo constataram que depois a América Vespucci, que é navegante, né, fez a circunnavegação e descobriu que aquilo ali era um megacontinente, inclusive dando o nome a esse continente, né? O nome de América, América Vespucci, que descobriu que aquilo ali tudo era um megacontinente, né? Batizou essas terras com seu nome, América Vespucci. Então, voltando aqui à Espanha, já antes da dominação, já haviam sido constituídas, né, estruturas pelos reis católicos para administrar os seus domínios. Então, eles tinham governar o Castelo e Aragão, no Reino Unido, né? Unir as duas coroas por esse matrimônio, entre Isabel e Fernando, mas eles tinham uma influência enorme sobre os outros, influência militar, política, enfim, sobre os outros reinos vizinhos, formando assim um reino, né? Já a vontade deles, se sobrepujando a autonomia desses outros estados que existiam ali em volta. Então, para garantir que as suas leis fossem cumpridas, as suas determinações, eles criaram os conselhos. Esses conselhos eram formados por magistrados, enfim, pessoas burocratas que administravam esses territórios sob o domínio, né, sob o domínio deles, sob a autoridade ali dos reinos de Castela e Aragão. E para fiscalizarem mais ainda, para terem certeza que os decretos reais fossem cumpridos, né, e que tudo estava funcionando corretamente, não havendo desvios de verbas, o dinheiro está sendo bem aplicado dos impostos, né, enfim, tudo está ocorrendo de acordo com o plano dos reis católicos, para criar a instituição das corregedorias, né, que eram administradas pelos corregedores, que realmente lá, como já diz o nome, corrigir as falhas, né, e garantir que os decretos reais fossem cumpridos, quer dizer, que as determinações dos reis não fossem questionadas. Então, nós vemos os conselhos, né, os conselhos administrativos, nas cidades, né, espanholas, e os corregedores, os olhos e ouvidos, né, dos reis espanhóis, a partir de então. Certo? Então, ali houve o quê? Uma centralização do poder. Expansão marítima espanhola, nós já vimos aqui, que eu já expliquei, que eles financiaram a expedição de Colombo e outras expedições em seguida. Nós vamos ver aqui, voltando aqui, um dos objetivos da expansão marítima era adquirir novas terras, encontrar novas rotas, né, de comércio, mais rápidas, mais viáveis, mapeando, né? Então o trabalho dos cartógrafos, enfim, aí entra várias ciências, a cartografia, entra a geografia, e vai entrar a astronomia também, enfim, né? A arte
a ciência náutica, enfim, tudo isso evolui, tem uma grande evolução nessa época. Né? E o objetivo dessas expedições é, primeiramente, econômico, encontrar novas fontes de riquezas, adquirir mais terras, mais pessoas para serem governadas e, portanto, trabalhar para a coroa espanhola, gerando lucros, movimentando o comércio, descobrir novas especiarias, assim como havia no Oriente, com grande valor, né, grande valor comercial agregado, descobrir fontes de metais preciosos e uma gama variada de matérias-primas. Junto com isso estava o quê? A ideia também de expansão da fé cristã. Expandir o cristianismo católico. Tá? Então, posteriormente, no século XVI, foi criado, né, a Companhia de Jesus. Foi criada a Companhia de Jesus com o objetivo de catequizar os povos, né, que iam sendo dominados, descobertos, conquistados. Então, ali, juntamente com o avanço das forças militares espanholas, vinha também ali, né, vinham ali os padres, os missionários, já para converterem essas populações ao cristianismo, salvando as almas dessas pessoas, né? Levando para elas a palavra de Deus, enfim, a salvação, o conceito deles. Também fortalecendo o quê? O poder da Igreja Católica. A gente sabe que ali o poder, né, havia uma negociação entre os reis e a Igreja, entre os bispos, cardeais, os papas, né? Então, ali na esteira, né, no rastro dessas ocupações, e a Igreja atrás, né? Efetivando a ocupação, doutrinando as pessoas. E também para manter a fé ali, né, e o apoio espiritual aos colonizadores também, que vinham da Europa, que eram cristãos já e não podiam ficar abandonados também nessas terras novas, desconhecidas. Seus filhos tendo que ser catequizados, enfim. Então, ali havia, né, o interesse de instalar essa fé, porque dominar as pessoas economicamente, a dominação econômica, né, cultural, e junto com a cultura tem a ver a fé também, né? Que aí estabelece mesmo, né? Aí vai realmente solidificar os pilares ali daquela, né, daquela dominação. Então, é uma dominação completa, né? A dominação política, né, militar, econômica né, e espiritual, né? Ideológico, né? Espiritual. Então, haviam várias nações também dispostas a conquistar novos territórios. Aí nós vemos a Holanda, tinha uma frota mercantil muito grande, desbravavam os oceanos também. Os portugueses, os ingleses, franceses, né? Os ingleses posteriormente, ali, já mais efetivamente no final do século XVI, né? Século XVII, começaram a competir com espanhóis, né? E outros. Os holandeses também eram muito dedicados, muito determinados também a adquirir territórios e estender essa influência comercial. Então, para evitar conflitos e disputas, guerras, o Papa ali, que era a ONU da época, né? O Papa, minha gente, ele era como se fosse o diretor-geral ali da ONU, na época. Não tinha ONU, então quem intermediava tudo, quem tinha realmente moral, né? Tinha assim, respaldo, ética, para mediar acordos entre reis, entre nações, era o Papa. O Papa era um moderador. Então, o Papa instituiu a bula intercoetera para evitar o embate, principalmente entre portugueses e espanhóis, que estavam se lançando nessa empleitada, né, pela América. Aí foi feito o tratado, a bula intercoetera, né, que visava o quê? Visava dividir ali, né, baseando-se em dados cartográficos, se estipulou ali que as terras 120 milhas náuticas do arquipélago
de Cabo Verde, próximo à África, que já era conhecido, né, já era um domínio português. As terras dali que fossem descobertas seriam de Portugal. Até ali. Daquela linha imaginária, hipotética, ali para lá seria da Espanha. Os portugueses já tinham uma certa desconfiança que as terras estavam um pouco mais para lá, um pouquinho mais. Então eles resolveram procurar o Papa e formar um acordo no Tratado de Tordesilhas, cidade chamada Tordesilhas, que se leva esse nome. Então ali eles jogaram lá para frente, né? Chutaram o balde. 360 milhas náuticas além de Cabo Verde. Aí a gente vai com certeza pegar um mapa de terra, né, desse novo continente. E escaparam fedendo. Pegaram uma faixa que vai no Nordeste, que vai hoje ali, pegando linha reta, de Fortaleza, São Luís, chegando até Berém, ali, triscando no que é o Rio Grande do Sul, né, mais a parte mais do litoral. Escaparam fedendo. Se fossem ali 300 milhas, já ia ficar, os portugueses iam ficar só com o fundo do Oceano Atlântico, né? E poder só pescar no oceano. Então, ali, eles deram, né? E o restante da América ficou tudo para os espanhóis. Depois, holandeses e ingleses foram tomando o resto. E a Espanha só queria saber mesmo é do ouro, né? E da prata, não ia perder tempo em embates militares com outros. E aí eles deixaram o resto da América, né, para a dominação francesa, holandesa, né, e inglesa. Ok? Então, nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas, né, nós temos aqui uma imagem dele. Né. Sistema econômico ali da Stop Share. Pronto. Estão me vendo aqui, né? Me vendo. Só eu, seu material. Bom, então a gente vai ver aqui o sistema econômico da Espanha na época era o sistema, né, da economia do capitalismo mercantil ou mercantilismo baseado no comércio. Né? A gente vai ver daí as várias categorias, né, do mercantilismo. Nós vamos ver ali nós temos o mercantilismo de caráter misto, adotado pela Holanda, que juntava acúmulo de metais com comércio. A Inglaterra, mercantilismo baseado na produção em grande quantidade de manufaturas, né, no comércio e, consequentemente, de acúmulo de metais, né, mas através da atividade comercial, não com mineração. Aí nós vamos ver Portugal e Espanha adotando o metalismo. O metalismo, o acúmulo de metais, simplesmente. Nós temos ouro e prata. Portugal não achou nada no Brasil. Só foi achar ali no final do século XVII. Né? E aí, em 100 anos, esgotou quase tudo. Mas a Espanha achou minas, né, na região de Potosí, na Bolívia, né? Que é a Bolívia, com uma quantidade enorme de jazidas de prata. E no México, ouro, em grande quantidade. Né? Os astecas revestiam as paredes de seus templos com folhas, um revestimento de ouro, para vocês terem uma ideia. Então eles ficaram doidos quando viram uma quantidade enorme de ouro e prata e basearam sua economia só nisso. Não investiram, isso foi a desgraça da Espanha. Porque a Espanha não investia em indústria, em manufaturas, né, na época, antes da Revolução Industrial. Não investia em manufaturas. Nós temos ouro, nós temos prata. Né? Prata era 90% de metais preciosos extraídos pela Espanha. Então a gente compra. O que a gente não produz, a gente compra, a gente importa. Não deram muita atenção também para a produção agrícola no território espanhol. E nós temos prata, podemos importar. Então a burguesia tinha dinheiro, importava alimentos de países vizinhos, principalmente a França, e aí supria, vendia para a população esses cereais. A agricultura local não dava conta da demanda, né? Mas nós temos ouro, nós temos prata, ouro, na vontade, nós podemos comprar o que não produzimos. Seguiam a mesma lógica dos países, né, que não se industrializam, baseados apenas em
E uma coisa, Venezuela, que está lascada hoje, falida, que investiu só em petróleo, não investiu em indústria, não investiu numa agricultura moderna, mecanizada. Nós temos petróleo, a gente pode trocar tudo por petróleo, pelos petrodólares. Os países do Oriente Médio, hoje, agora, que a Arábia Saudita, Emirados Árabes, provavelmente a Arábia Saudita está investindo em desenvolvimento de tecnologias próprias e industrialização. Só que agora teve um baque, né? O petróleo está valendo quase mais nada no mercado internacional por causa da crise do coronavírus. Né? Esses países do Oriente Médio também basearam toda a sua economia no petróleo. O Brasil também não investe em indústria, mas não investe, né? Só focou só na produção de commodities, na exportação. Soja, milho e minério de ferro, bauxita, né? E não investe na pesquisa tecnológica e nem no desenvolvimento, né, da indústria. Desde o final dos anos 80, o Brasil está se desindustrializando. Então, essa crise hoje do coronavírus, e cadê que o Brasil tem capacidade de fabricar respiradores? Não tem nem a tecnologia e não tem nem também um parque industrial que possa rapidamente ser convertido para produzir o que é necessário. Aqui nos Estados Unidos, né? Está lá o decreto do Trump, mandou a GM e outras empresas converterem suas plantas, né, industriais para a produção de respiradores. Então, a situação da Espanha era a mesma dessas nações assim. Só investia em quê? Em extração mineral. Acúmulo de metais. E foi a falência. No século XVII, a Espanha não era mais a maior potência do mundo. Chegou a ser o país mais rico do mundo. O rei Felipe II, ali até o início do século XVII, a Espanha só se preocupava com duas coisas: em acumular metais e combater o protestantismo, as religiões protestantes, as reformas. E aí gastava, lutava contra a Inglaterra, queria derrubar a Inglaterra, porque a Inglaterra era protestante, né? Adotou o anglicanismo em 1647, Henrique VIII. Então se preocupava em uma guerra ideológica, religiosa e no acúmulo de metais. No século XVII havia tanta prata e tanto ouro acumulado nos cofres da Europa em geral, né, oriundos da exploração mineral em larga escala na América, que o ouro e a prata despencaram de valor. Tudo que tem abundância no mercado perde o valor. Se aqui na cantina tem 250 alunos na escola e são produzidas 500 coxinhas por dia, vai perder o valor a coxinha. Não está vendo? Ele compra 3 por R$1, pelo amor de Deus. É isso aí. Então aconteceu a mesma coisa com o ouro. Tinha tanto ouro que acabou inflacionando. Os preços aumentaram. O preço do ouro caiu, da prata, principalmente. Caíram, despencaram de valor. Os metais perderam valor. E isso gerou uma grande crise europeia que perdurou por uns 20, 30 anos. Né? Até aquele ouro, aquela prata ser espalhados pelo mundo, né? Ser espalhados, distribuídos, comprando matérias-primas, materiais, especiarias, enfim, serem investidos na América, investidos na Ásia e na África, etc. Até começar a esse ouro, essa prata, né? Começarem a sair aos poucos do mercado, né? Da economia europeia, né? O ouro e a prata perderam o valor e, com isso, economias foram à falência, principalmente a Espanha. E agora a Espanha não tinha ouro e prata, mas com valor baixo. Aí começou a faltar alimentos, os produtos que eles importavam antes tão facilmente, por causa da valorização da prata, que estavam caríssimos agora. E a Espanha entrou numa espiral de decadência econômica e política, militar, social, enfim. Né? A Espanha nunca mais se recuperou, nunca mais voltou a ser aquela Espanha de Isabela e Fernando de Aragão, aquela Espanha
que singrava os mares, né? Tinha dinheiro para financiar expedições, né? Dominar, anexar territórios, enfim, impor medo aos outros. Acabou. Agora, no século XVII, era a vez da Inglaterra tomar o lugar. E Portugal entrou na mesma onda da Espanha. Acumular dívidas. Na verdade, Portugal acumulava metais, mas era pedindo empréstimos para a Inglaterra, né? Depois, acumulava dívidas em Portugal. Isso é outra história. Acumulava dívidas. Eles acumulavam metal nos cofres, mas era dinheiro que vinha dos bancos holandeses e dos bancos ingleses. Né? Como eu falei, né? E depois, quando achou ouro no Brasil, era aquela festa. É que se endividou mesmo. Ah, tem ouro, vamos pegar dinheiro emprestado. Tem ouro lá, pagar os empréstimos. Aí lascou. Qual era a nobreza portuguesa? Era uma gastança, era uma extravagância horrível, uma coisa, né? Desmedida. Aí Portugal também se lascou. Então, pessoal, aqui, né? Nós temos aqui também o regime, né, de Porto Único, que era utilizado. Pacto colonial, já falamos aqui antes. Falamos. As colônias só podiam fazer comércio com a metrópole. Entendeu? As colônias só podiam fazer comércio com a metrópole. Então, tudo que chegava de manufatura era proibido as colônias fabricarem tecidos, ferramentas. Tudo isso tinha que vir, né, através da burguesia comercial espanhola. Então, eles lucravam muito com isso. Aqui só era para se explorar. No Brasil, também na América Espanhola, era assim: exploração. Tirar todos os recursos possíveis e mandar para a metrópole, para enriquecer a burguesia mercantil. De lá. E daqui também. Os atravessadores, que são chamados, né? Que compravam e redistribuíam. Regime de porto único. Só vai ter um porto por onde vão entrar, chegar mercadorias da Europa e vão sair, né, produtos das colônias, para ter um controle. Se pudesse atracar um navio em qualquer lugar, como é que eles iam controlar? Cobrar impostos, tarifas? Como é que eles iam saber? Então, o porto de Cartagena, na Colômbia, Porto Belo, no atual Panamá, né? Porto de Havana, em Cuba, e o porto de Veracruz, no México. Eram os portos onde se recebiam mercadorias da Espanha e eram despachados produtos, né, para a Europa. E lá, na Europa, só tinha um porto para receber todos esses produtos e também despachar mercadorias. O porto de Sevilha, na Espanha. Tudo que era despachado para as colônias espanholas, lá era fiscalizado. Para saber o que chegava e o que entrava. Então, tinham fiscalizações, né? Tinham corregedores. Tanto na América quanto lá na Espanha. Na América tinha gente fiscalizando o que entrava e o que saía. E lá na Espanha também. Tinha gente fiscalizando o que entrava e o que saía. Contando quantas pessoas vinham, quantos imigrantes, quantas pessoas queriam vir para cá, fazendo uma contabilização já na saída. E, posteriormente, foi autorizado também o porto da cidade de Cádiz, a também ser, quando aumentou aquele volume de comércio. O porto de Cádiz também foi habilitado a ser esse porto, né, também exclusivo, né, para entrada e saída de mercadorias, enfim, recursos. Cumprindo ali o pacto colonial, certo? Fazer valer, né? Vingar o pacto colonial. Aí nós temos aqui o Renascimento Espanhol, aí os escritores, né? Como a burguesia enriqueceu, como tinha muita bufunfa, dinheiro circulando, sobrava dinheiro para o que é prazeroso, para o supérfluo. E aí investir, né? Em quê? Investir né? Em cultura, em arte. E aí surgiram, aí nós temos Miguel de Cervantes, os temas. Aí foi investido, que nem no Renascimento, na Itália. Os grandes burgueses investiram na cultura em geral, na pintura, nas artes cênicas, na escultura, enfim, em tudo. Né? Na arquitetura, no teatro,
E na literatura? As figuras de Tirso de Molina, não vou te falar Tirso de Molina, mas o Miguel Cervantes, sim. Então, pessoal, aqui nós encerramos esse capítulo, tá? E tenho praticando, tenho desenvolvendo habilidades, enfim, todos esses exercícios, né? Os complementares. Façam, minha gente, esses exercícios. Tirem dúvidas comigo no PV, no privativo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, para que vocês não percam foco, vão exercitando também. Eu vou liberar essa plataforma para vocês fazerem. Tem vídeo lá também, assistam o vídeo lá da plataforma. Claro que não é um vídeo assim tão bom quanto o meu, lógico, né? Não sei se vocês concordam. Né? Brincadeira. Vamos lá. Vamos ver aqui agora. Esse próximo capítulo ele é mais extenso, ele vai falar especificamente do processo de colonização, né, da América Espanhola. Então, aqui, não sei se vai dar tempo, estamos aqui, acho que vai dar assim, para abordar ainda uma boa parte dele. Né? Vamos lá, pessoal, fazer assim um resumão. Tá? Dominação dos povos nativos. Eu já falei antes, através da dominação cultural, a aculturação, cristianizar os índios, certo? Cristianizá-los, inseri-los no sistema, né, produtivo. Outra coisa que foi que influenciou muito também, né? Os povos andinos, se lembram das civilizações pré-colombianas? Eles não conheciam o cavalo, não conheciam o jumento, não conheciam a galinha, não conheciam o pombo, não conheciam o rato, o porco. E tudo isso foi trazido da Europa, esses animais. Principalmente os animais de tração, né? O boi, que serve para tudo, né? Além de puxar uma carroça, serve também para fazer um belo churrasco, né? Aquela costela, aquele costelão assado, uma maminha, uma alcatra deliciosa, um cupim assado, bistequinhos. Bom, né? Os porcos também, né? Aí, a costelinha, a linguicinha, salame. E, bom, vamos lá, concentrando, voltando o foco aqui, né? Então, né? Isso tudo foi influenciando o modo de vida das pessoas, né? Aí o cultivo do trigo também, não se conhecia o trigo, foi trazido da Europa, o trigo. O que também coisa que foram levadas para a Europa? Houve uma troca cultural. Né? O milho, veio matar a fome das pessoas na Europa, finalmente uma coisa que realmente produzia muita energia, uma quantidade enorme de alimentos. O milho foi levado para a Europa. A batata matou a fome na Irlanda, na Inglaterra. A batata, depois chamada de batata inglesa, porque lá sofreu mutações, cruzamento, mutações, enfim. Né? A batata, o inhame, o milho, tudo isso foi levado para a Europa também. E aí resolveu muitos problemas na Europa, né? Principalmente possibilitou até o aumento da população, porque havia uma abundância maior, né? Uma fonte calórica, né? Uma fonte de alimentos, né? Antes que não havia, os europeus contavam com pouca variedade de alimentos. Isso veio a aumentar, né? A variedade de alimentos na Europa também. E com um alto nível calórico, né? Que é o que interessava para as pessoas ali na Europa. O milho, né? A batata doce, inhame, a batata mesmo, a batata inglesa, a batatinha. Aí o que veio? Foi também para lá várias outros cultivares, né? O amendoim, que é originário do Brasil, né? A mandioca, mas essa ficou restrita ao Brasil mesmo, né? Ela não se adapta bem ao clima europeu, e também não se difundiu bastante, porque era na América Portuguesa que se consumia grande quantidade de mandioca. Já na América Espanhola era realmente o milho. O tomate,
tomate. Primeiro achavam que era venenoso, aí os italianos descobriram que fazer um molho delicioso, colocar pizza, né? Fazer uma macarronada, que o macarrão já veio lá da China, né? E foram os navegantes, os exploradores italianos que descobriram o macarrão, lá na China, inventado pela China. Aí juntaram, daí veio lá o macarrão, todo mundo acha que a macarronada é italiana, né? Mas é que os italianos criaram a macarronada em si, porque eles pegaram o tomate, que é americano, originário do Peru e do Chile, né? Esmagaram, fizeram um molho delicioso, botaram sal, orégano, condimento, e regaram ali o espaguete, né? O macarrão que veio da China. Então, ali criaram a macarronada que é italiana. Interessante isso daí. Eu estou falando de comida, que está chegando perto do meio-dia, né? E também, né? É bom falar de comida, né? É delicioso. Tá bom, vamos lá, vamos voltar o foco aqui, sair, né? Então, enfim. Os espanhóis tiveram uma certa facilidade em administrar suas colônias porque encontraram sociedades organizadas, né? Que viviam já no meio urbano, em cidades também. Os astecas, os maias, os incas. Né? Os incas tinham o sistema da mita, né? Pagamento de tributos compulsório, pagar impostos e prestação de serviço. Aí simplesmente foi trocado o imperador, né? O grande Inca, pelos vice-reis, pelos capitães mor. Né? Eles continuaram naquele sistema. Pagavam tributos antes para seus imperadores, agora pagavam tributos para os governantes espanhóis. Então, lá, já a coroa espanhola criou os adelantados, né? Que eram pessoas que tinham autorização para explorar terras, desde que produzissem e retornassem tributos para o rei da Espanha. Não podia só. Aquele não é sistema de capitanias hereditárias. Né? As capitulações eram territórios dados a esses adelantados para produzir. Então, eles tinham que produzir. Não era só pegar a terra e ficar lá, né? Esperando as coisas se surgirem sozinhas. Não, se fazendo sozinhas. Não. Era como as capitanias hereditárias. Uma vez que um capitão aqui no Brasil recebeu um capitania, tinha que fazer produzir. Investir recursos próprios também. Só que esses adelantados eles eram mais assim, chegados ao rei e tinham um acesso mais facilitado a recursos, né, para investir. E 20%, né, o quinto, como no Brasil, era a parte do rei. Então, tirava 5 quilos de ouro, 1 quilo era do rei. Enfim. Então foram criadas as audiências, né, os vice-reinados, que eram divisões territoriais, enfim, né, os tribunais para julgar, enfim, para ter um sistema judiciário nas colônias, né, os cabildos, que eram semelhantes a câmaras municipais, as cidades, né, onde havia uma maior concentração de pessoas e uma certa atividade econômica, né, razoável, ali já eram instituídos os cabildos. Né, os cabildos. Nas aldeias indígenas eram as câmaras municipais. Os índios, os nativos também, em determinada época e regiões, eles conseguiam uma certa autonomia política. Conseguiam daí nomear prefeitos, vereadores. Assim foram surgindo as câmaras municipais também. Então, a gente vê aqui, lá na Espanha foi criado o Conselho Supremo, né? O Real e Supremo Conselho das Índias, que tratava tudo referente à colonização. Então, qualquer crime, né, qualquer quebra de pacto colonial, ali era julgado, né, pelo Conselho Supremo das Índias. Tá? Casa de contratação era uma instituição que ficava lá, assinando os portos de Sevilha e Cadiz, e ali tudo tinha que passar por ali. O cara queria, por exemplo, mandar artesãos para cá. Tinha que ir lá na casa de contratação e registrar. Estou mandando pedreiros, estou mandando artesãos para lá, fica registrado aqui. Estou mandando ferramentas, estou mandando armas, estou mandando, enfim, qualquer coisa que fosse mandada para as colônias espanholas tinha que passar pela casa de contratação para fazer ali um contrato. Entendeu? E ali já ficava especificado, né, que parte daqueles lucros iriam para o rei como impostos. Ficava tudo registrado, quanto foi mandado para cá de ferramentas, instrumentos, pessoas, qual a qualificação dessas pessoas. Né? E ali era feito o contrato, né? Já diz casa de contratação. Né? Ali ficava tudo registrado. E ali eram estipuladas as regras já para quem viesse investir aqui. Né? Então, ali a casa de contratação ela era um órgão, né, que fiscalizava. Né?
E é o Conselho Real e o Real Supremo Conselho das Índias regulamentava. Né? Regulamentava e era um tribunal, né? Onde eles eram julgados crimes, né? Contra a instituição do Pacto Colonial. Vamos ver aqui. Então, a maior preocupação dos espanhóis também era colonizar o mais rápido possível essas regiões riquíssimas para evitar a entrada, né, de outras nações nesses territórios. Então, eles tinham que criar forças militares, enfim, para proteger tudo isso. Então, aqui nós temos, já vimos, né, as atividades econômicas, né, estavam baseadas na exploração da mão de obra indígena. Nós temos aqui a agricultura e a pecuária. O objetivo principal deles era extrair o ouro e a prata. Mas, para manter essas pessoas garimpando, não tinha como trazer comida de outro lugar, né, gente? Tinha que produzir ali mesmo. Então, começou a se desenvolver a atividade agrícola e pecuária, né? No entorno ali dessas regiões mineradoras, entendeu? Eles mineravam também o cobre, o salitre, matéria-prima da pólvora, né? Ali na região do Chile, do deserto de Atacama, aquelas regiões ali. O cobre, o chumbo, mas em menor escala. Era mais barato vinha o chumbo, por exemplo, e já os instrumentos, né, ferramentas já de ferro, né, já fundidas, já feitos, pás, enxadas, picaretas, armas, enfim, pregos, né, dobradiças, maçanetas, já vinham prontos da Espanha, do que montar uma indústria siderúrgica aqui, porque o principal objetivo era a exploração mineral. Entendeu? E como a população foi aumentando, a atividade agropecuária ia alimentando também o comércio, alimentando ali as áreas de exploração mineral, o setor de exploração mineral. Então, ali se formou uma economia em torno da exploração mineral, que foi também fazendo surgir outras formas de economia, como a pecuária, né? O comércio, a pecuária e a agricultura. Tá? Então, aqui, né? Nós temos aqui o sistema, né, de exploração dos índios, que era a encomienda, né, feita pelo encomendeiro, que era simplesmente dar uma função para os índios, né, ocupá-los o ano inteiro, um trabalho compulsório. Então, o encomendeiro recebia uma encomenda. O vice-rei, o capitão-maior, tem que fazer uma ponte ali, tem que fazer uma obra de defesa ali, uma estrada. Então, você está autorizado em determinado lugar e requisitar tantos indígenas, né? E escolher eles e levar. Você pode usufruir do trabalho deles. Você pode até dar uma certa remuneração para eles, para incentivá-los. Enfim, ficava a critério do encomendeiro. O objetivo era que aquela determinação fosse cumprida. Então, os encomendeiros, eles chegavam nas aldeias e diziam, fulano, contavam quantas pessoas, vou levá-los. Tá? Isso gerou um caos, porque muitos deles não voltavam para casa, famílias foram desfeitas, colheitas perdidas, passava-se o tempo da safra, e o cara, em vez de estar lá plantando alimento para a família, a sua comunidade estava lá fazendo uma obra, né, para o encomendeiro. Aí começou a desestruturar as sociedades indígenas. A sociedade colonial era formada pelos chapetones, que eram os espanhóis, né, que vinham. Aí eles tinham filhos, muitos filhos deles indígenas, né, que eram chamados de crioulos. Eles herdavam, né, as propriedades chapetones também, mas não era a elite. Os chapetones sempre tinham direito aos cargos mais altos, né, na administração colonial, e os crioulos eram uma elite de segunda classe. O que valia era a cor branca da pele. Muitos desses crioulos casavam-se até com escravas africanas negras, né, em lugares como a região caribenha, onde havia plantação de açúcar, tabaco, plantação de cana-de-açúcar, né, e de fumo no tabaco. Então, havia uma escassez de mulheres, entendeu? As mulheres não queriam vir para esse fim de mundo. E muitos poucos homens se dispunham a trazer suas famílias. Só os chapetones, que vinham com todo um aparato e se instalavam nas cidades, né, construídas muitas vezes nas ruínas de antigas cidades desses povos, né, ameríndios, né? E ali se estabeleciam daí com suas famílias, sim. Mas a maioria, dos outros imigrantes espanhóis que vinham para cá, eles vinham solteiros, eram artesãos, ferreiros, enfim, pessoas que vinham aqui, né, para aventurar-se. Então acabavam se casando, eram brancos, se casavam com, né, indígenas, né, se casavam com escravas, e aí surgiam, né, crioulos. Mas se ele nascesse moreninho, minha gente, ele não era elite, mas crioulo.
né? Ele era deixado de lado, não era parte da elite, né? Dentro desse sistema aí. Era a cor branca. Ele podia ser filho de um pai branco com uma mãe indígena, né? Mas ele tinha que ter uma cor branca, não tão branco, aquele branco vela, né? Podia ser assim, um branco, né? Mais assim, amorenado, digamos, né? Mas aí não tinha, se tivesse características, né, nas características europeias, brancas, ele fazia parte da elite crioula. Então não adiantava o cara ser filho de um crioulo branco e nascer com características africanas ou indígenas, entendeu? Que aí ele não fazia parte dessa elite. Era a cor da pele realmente que determinava a posição social, entendeu? Era assim, era dessa forma, né? Então nós temos aqui, né, a estrutura, né, da sociedade, né? Elite colonial, economia. Aí tinha os mestiços, aí o pessoal pensa, com o passar do tempo, claro, que foi todo mundo se misturando. Os próprios indígenas foram se misturando, né, também com crioulos, né, com outros, enfim, e foi surgindo o povo latino-americano. Apesar de hoje ter nações que 60% da população são indígenas, totalmente indígenas, né? Que nem na Bolívia, por exemplo, 62% da população é indígena. No México chega a quase 70%, incrível, né? Com características indígenas, mantendo sua cultura, suas vestimentas, alimentação típica, enfim, né? Até hoje, né? Graças a Deus, né? Eles preservaram, né, suas características, né, sua cultura. E no Brasil foi uma devastação. Né? No Brasil, só hoje 0,5% da população é indígena. Outro fator também que contribuiu para a dominação espanhola, né, foi a questão das doenças que os espanhóis trouxeram. A varíola, o tifo, a gripe, né, a sífilis, né, essas doenças dizimaram, em questão de um século e meio, 90% da população indígena, que foram sendo substituídos pelos miscigenados. Né? E aí, mas que mantiveram a cultura indígena, né? Mantiveram. Né? E essa população indígena daí voltou, né, a crescer também, né? Mas isso facilitou a dominação, né, espanhola, né? Eles chegaram com cavalo, com canhões, com arcabuzes, né, aqueles rifles, né, bem arcaicos, né, de pavio, com armas, espadas, enfim, né, e massacraram os astecas, dominaram, né, eles, né? Usaram também os conflitos étnicos, conflitos intertribais para dividir, para conquistar, como Júlio César fez na Gália, né? Dividiu os gauleses e conquistou. E tinha 10, 20 vezes menos soldados e conquistou. Os espanhóis também fizeram isso. O Império Azteca, como eu falei, era 1 milhão de astecas que dominavam quase 40 milhões de outros povos. Né? Aí os espanhóis chegaram lá e falaram, vamos nos unir contra os astecas. Né? Aí, vamos lá. Aí depois começaram, né, a dominar um por um. Aí jogavam um contra o outro, davam armas para eles, enfim. Né? Que nem no Brasil também foi feito isso com os indígenas. Né? O governo imperial armava tribos indígenas, né, para matarem outros índios. E depois eles lá matavam aqueles que eles tinham dado as armas. Né? Aí dizimaram populações na nossa própria região. Aqui de baixo foi feito assim. A dizimação das tribos indígenas, né, lá por volta dos anos 1850. Né? O exército brasileiro deu armas para os índios se matarem e depois matou todos os índios. E aí o que restou foram lá para Grajaú, Barra do Corda. Né? Os Cramecá, os Canelas, que são conhecidos, né? Foram para lá. E aí permitiram a colonização dessa região, né? Com a atividade pecuarista. Né? Essa aqui é a história. Então, esse método era utilizado desde o século XVI na América. E depois repetido, replicado, né, por português também, como eu acabei de falar, até na nossa própria região. Né? Criação de gado e agricultura, já falei, né? Essas atividades acessórias, né? A mineração, indústria não existia, era proibido pelo Pacto Colonial. No século XVIII, os Bourbons assumiram o lugar dos Habsburgos, né, no trono espanhol, e fizeram reformas administrativas que tiraram o poder de muitos adelantados, né, e dos chapetones que haviam, fizeram trocas, né, no poder, criaram novos territórios, né, novas unidades, divisões políticas, administrativas, os vice-reinos. Né. Então, quando vieram ali os Bourbons, né, substituíram os Habsburgos, eles deram
fizeram uma reestruturação que não agradou a elite colonial. Não agradou. Eles já tinham um acordo já há gerações, né, com esses governantes, os Habsburgos. E aí começaram alguns a pagar tributos que antes não pagavam. Isso começou a incentivar um movimento de libertação. Aí, juntamente com os ideais liberais, iluministas, começou a se formar a ideia da independência da América Espanhola. Aí veio Simão Bolívar lá, nos anos 1800, do século XIX, juntou vários como José de San Martín, Bernardo Higgins, né, lá no Chile, enfim, e conseguiram formar um exército liderado por eles, os chamados Libertadores da América. E aí, por isso, até tem um campeonato de futebol, né, que tem lá esse nome, a Taça Libertadores da América. E esse Simão Bolívar, sendo líder, ele queria juntar toda a América Espanhola num único país, numa única república, e acabou tudo se subdividindo, né, em governos autoritários locais. E Simão Bolívar morreu, as terras dele foram tomadas pelos seus próprios aliados, né, generais. Ele dedicou-se muito à política e deixou a herança do pai dele para lá, na mão de gerentes, capatazes, e quando viu não tinha mais nada, e morreu na miséria, no quartinho de pensão na cidade de Caracas, na Venezuela, na terra natal dele. E não conseguiu realizar o grande sonho de uma América unificada sob um único governo, né? E aí houve toda essa subdivisão na América Espanhola, né? Cada vice-reino, enfim, a Argentina, né, o vice-reino da Prata, se fragmentou em Uruguai, Paraguai, Bolívia, né? E aí Argentina. Né? Aí o vice-reino Nova Granada, Colômbia, né? Vice-reino do Peru, capitania do Chile. A Nova Granada daí virou Equador também, Panamá, né? E Colômbia. Né? E depois da tinha Guiana Francesa, né? Guiana Inglesa, Suriname, na possessão inglesa na América. Né? E foi se subdividindo. Né? Todo o continente latino-americano e o Brasil, né? América Portuguesa. Por que o Brasil é grande assim? O Brasil invadiu ali, quando houve a União Ibérica, né? A União das Duas Coroas ali, né? De 1580 a 1640. Português e espanhol iam do lado para o outro, e os espanhóis deixam isso para os portugueses. Não tem ouro mesmo lá, não tem prata. Né? Vamos nos dedicar aqui à exploração na região andina. Então, a mão de obra deles era dos incas, né? Os charruas, os chavinhos, Tijuanahuaca. E eles eram adaptados às grandes altitudes e eles iam ter que treinar os índios brasileiros ainda na mineração, se houvesse ouro. Aí era inviável. Por isso que daí os espanhóis fizeram vista grossa. Eles lutavam pela região sul, pelo que é o Rio Grande do Sul, e aí eles entraram em guerra, os portugueses, né? Porque ali era a confluência do Rio da Prata, do Rio Uruguai, né? Ali era onde o fluxo da prata saía do Oceano Atlântico. Então ali havia um comércio muito intenso e era uma região de importância estratégica. Aí eles brigavam, aí eles se engalfinhavam, portugueses e espanhóis. Então, depois terminava tudo um grande acordo, intermediado pelos papas, e ficava todo mundo amigo, uma maravilha. Né? Tá, pessoal, aqui eu encerrei nesses 2 capítulos, consegui, finalmente, né? Pessoal, então aqui eu vou tirar, né, dar um stop aqui no material didático, né? E aí dá um zoom, close, né? Estou ficando barbudão aqui, é o isolamento, estou virando um eremita, né? A barba cresce, mas o cabelo não. Que pena. Então, vamos lá, né? Então, pessoal, bons estudos, tá? Façam as atividades, tá? Estou praticando, né? Que eu adoro praticando. Não deixe de fazer praticando, por favor, em consideração a mim. Né? E aí, pessoal, vamos lá. Mais uma aula, depois eu já vou finalizar na próxima aula, tá? Esse livro 1, para a gente entrar no livro 2, tá? Segundo bimestre, tá? Ok, pessoal? Então, bons estudos, tá? Espero que a gente se encontre pessoalmente o mais breve possível. Certo, pessoal? Tchau, um abração. Um abraço, tá? Um abraço de urso. Tá? Valeu, pessoal.